Fala pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais uma análise de fechamento, pregão aí desta terça-feira, dia 2 de abril, começando aí mais um fechamento de mercado com todos vocês. Peço desculpas, ontem não tivemos aqui análise de fechamento, tivemos aí o fechamento, na verdade, das carteiras da DV Invest, então a gente acabou indo até tarde ali, teve fechamento da carteira perspectiva, dividendos, small caps, DV multi-estratégia, então acabou tomando bastante aí do nosso tempo, finalizamos bem tarde da noite. Então, por conta disso, não tivemos análise de fechamento, tá bom? Mas estamos aqui hoje, mais uma vez, para trazer aí para vocês nossa visão de mercado e atendendo aí aos pedidos de análise também, tá bom? Peço gentilmente que você já deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal. Os membros aí do canal, o conteúdo seguiu normal esse final de semana, então tem radar de semana aí disponível, tem também o vídeo de oportunidades de swing trade disponível aí no canal, tá bom? Não esqueçam, os comentários é para vocês solicitarem aí ativos para serem analisados no fechamento de amanhã, caso você tenha algum pedido, tá bom? Ou se quiser só mandar um abraço também, fica à vontade aí. Bora lá, a vinheta na tela rapidinho. Bom, vamos lá então, pessoal. Ibovespa aí na tela, para quem pulou a vinheta, gentilmente não esqueça do seu joinha, por favor. Ibov no dia de hoje alta de 0,44%. Mais uma vez, segurando na região de suporte dos 126.600 pontos. Bateu lá e segurou. Semana passada eu tinha deixado uma sinalização de fundo que ontem acabou enfraquecendo e muito essa sinalização, né? Não voltou para baixo dele, né? Que seria para baixo dessa mínima, mas enfraqueceu bastante com esse candle de baixa aqui, tá? E o índice voltou a trabalhar abaixo das médias aí novamente. Ou seja, segue naquela indefinição de curto prazo. Vou deixar aqui uma linhazinha aí, ó. Vou deixar ela até em vermelho aí, tá? Seria basicamente esses topos descendentes aí, tá? Então vamos acompanhando. A galera aí que tem aí um certo receio contra a análise técnica, que se num dia sobe é viés alta, se no outro dia sobe é viés baixa, aí confunde com tendência, sendo que nem tem tendência faz muito tempo aqui no índice, né? Então vamos deixar desse jeitinho aqui, bonitinho, desenhado, para ficar mais fácil aqui o entendimento, tá? Então a gente segue dentro de uma indefinição de curto prazo, o Ibovespa segurando muito bem nessa região de 126.600 pontos aí, tá? É região, tá, pessoal? E apresentando esses topinhos descendentes, tá? Precisaria voltar para cima dessa linha de tendência de baixa, gerar um sinal de alta aí acima dela, para retomar um viés positivo. Então, vamos ficar de olho nisso para ver se o Ibov apresenta algo nesse sentido aí nas próximas sessões. Seguimos dentro dessa indefinição no curto prazo. Se perder o suporte dos 126.600, aí a gente pode esticar até lá nos 123 mil pontos, tá bom? Mini índice, na sessão de hoje apresentando aqui também alta de 0,4%, ainda está em negociação, chegou a perder mínima do que no anterior, foi lá, ameaçou perder tudo, conseguiu se recuperar, quanta linha tem aqui na tela, né? Vamos tirar aí, ficar visível, exibir estudos, aí agora sim, pronto. Então, basicamente segurando aí mais uma vez no 127.500. Gráfico de 120 minutos, a gente teve aí um índice abrindo leve, num leve gapzinho de alta, foi lá embaixo, foi lá em cima, foi lá embaixo de novo, foi lá em cima e agora trabalhando aí entre as médias, ou seja, segurando aí mais uma vez nessa região e se resolver esticar, tem resistência no 128.300 até 128.800 e por fim 129.450, ou seja, tem alguns níveis aí de resistência pela frente, tá? No Ibovespa. E o suporte dos 127.300 até 127.200 continua sendo aí bem relevante por enquanto no índice, tá? Então a gente segue dentro dessa indefinição aqui de curtíssimo prazo. Dólar, na sessão de hoje aí apresentando uma alta de 0,11 até o momento, o dólar que abriu num baita gapzinho de baixa, tá? Com 0,05 aí de queda praticamente. Gráfico de 120 minutos, vai ficar mais claro, abriu lá próximo à região da média, veio no primeiro candle já para fechar o gap, devolveu, conseguiu subir de novo,
Tá dentro aqui da tentativa do movimento de alta, tá? Mas não tá bacana a forma como tá subindo. Se de repente fizer mais uma correçãozinha mais curta aqui e gerar um novo sinal de alta, aí sim fica com uma cara boa para ter esse rompimento aí do 5,070 até a região do 5,085, tá? Então, se amanhã vier gerar sinal de alta próximo do 0,56 aqui, dá para ficar de olho em compra, tentando pegar algo mais para cima aí no dólar. E eu só olharia para venda aí de maneira a procurar por algo bem relevante para baixo, se tiver o sinal negativo também abaixo desse nível de preço, tá? Então, ele vai mandar bem aqui amanhã no dólar. Falando aqui agora do DI, na sessão de hoje o DI apresentando aí uma alta de 0,25%, dando sequência aqui no movimento de alta depois da retomada do sinalzinho de fundo, ainda trabalhando aqui dentro daquele canalzinho de alta que a gente tinha desenhado, que eu acabei tirando o desenho aí, né? Vou colocar de novo o desenho. Sumiu aqui meu canalzinho de alta aí, que eu tinha colocado, vamos colocar de novo então. Tudo bem que aqui tá bem feio o negócio, né? Mas, enfim, vamos colocar aqui e aqui mais ou menos, tá? Vou colocar em outra cor aí para vocês conseguirem enxergar. Em vermelho acho que fica melhor. Tá, então segue caminhando em direção à parte de cima do canal. Se houver o rompimento, pode testar a região da média de 200 períodos nos 10,105, tá bom? Alguém aí comentou mais de uma vez, e várias vezes comentam, né, na verdade, a respeito, para eu mudar a cor da minha média, para ficar mais fácil, né, de visualizar e tudo mais. Pessoal, eu utilizo de propósito essas cores aqui, para elas não roubarem a cena do meu gráfico, tá? Então eu utilizo essa de 13 períodos, azul clarinho, a de 62 períodos, verde claro, e a de 200 períodos, um amarelo agora tracejado, justamente para que eles não roubem a cena do meu gráfico, tá? Eu utilizo elas aí de certa forma nas minhas operações, mas não são elas que ditam aí se vai ter compra ou se vai ter venda numa operação, tá bom? Não são elas, é o preço sobre o tempo, tá? Então é isso que manda mais para mim, tá bom? Então, infelizmente, não vou atender a esse pedido, não vou ajustar as cores da média, porque eu não quero que roube aqui a atenção do que é mais importante para mim, tá bom? Passando aqui agora para o índice de Small Caps, na sessão de hoje apresentando queda de 0,53%. Ontem tinha enfraquecido já o sinalzinho de fundo, hoje aí anulou de fato esse sinalzinho de fundo. Perdeu um suporte, perdeu a média de 13, ainda trabalhando no semanal, e a de 200 aqui, tá? Na região dos 215 até os 200 pontos aqui, 2.200 pontos. Mas anulou aí o sinalzinho de fundo ascendente que tinha sido apresentado. Então, como a gente tinha comentado, né? Tinha aqui a tendência de alta mais fraca, mas tinha que ficar atento, né? Porque como esses fundos e esses topos eram muito próximos uns dos outros, demonstrava aí essa fraqueza realmente aí no índice de small caps. Então agora pode aí ter algo mais para baixo, mais uma vez, nesse índice aqui, tá? Podendo buscar, por exemplo, a média ali do gráfico mensal, mais uma vez, tá? Tá enrolado aqui, não acelerou o movimento, então é possível que a gente tenha algo aqui ainda trabalhando nessa região dos 2.200 aí, tá? Falando aqui agora da Petrobras, pessoal, na sessão de hoje ela ganhou uma região importante. Ontem já tinha aí conseguido fechar acima dos R$ 37 e hoje ela conseguiu fechar acima da média do semanal, dos 38,11, tá? E agora aumentou bem a possibilidade de vir aqui para fechar esse gap, tá? Tem uma resistência antes no fundo, no próprio fundo, que fica aí na faixa dos 39,96, mas a chance de fechar esse gap aumentou bastante, nos R$ 40,28, tá? Então, colocar a linha aí agora, a chance de fechar essa região aí de gap aumentou, tá bom? Então, para quem está comprado, dá para tentar levar até esse nível de preço. Tem alguma outra resistência antes, além desse fundo? Tem esse topinho aqui também, nos 38,95, tá? Pode aí até apresentar alguma fraqueza por aqui para depois dar continuidade no movimento, mas a chance aumentou bem aí de fechar esse gap, tá bom? Então, para quem está comprado, dá para tentar buscar algo naquela região. Não vejo compra para quem está de fora aí, tá? Só se pegou aqui no meio, realmente acreditando no fechamento de gap. Agora falando da Vale, a sessão de hoje aí apresentando uma alta de 1,18% também. A Vale aí que rejeitou a perda daquele fundo anterior, ainda trabalhando abaixo do 62,50, 62,60 aqui, então ainda dentro de um viés mais negativo. Tá? Precisaria voltar para cima desse nível de preço e gerar algum sinal de alta aí acima para tentar buscar algo mais positivo aí lá para a região de 65. Enquanto nada muito claro,
apesar do movimento de alta que vem sendo apresentado aqui, tá bom? Falando aqui, então, vamos lá, né? Para quem comprou aqui esse sinalzinho de fundo, dá para ir reposicionando o stop a cada nova mínima ascendente que foi sendo apresentada aqui. Para quem tem interesse em compra, o ideal é acima do 64, 6350, 64 aqui, tá? Pelo menos. Falando agora das recomendações swing trade, pessoal, começando por Cirela, que na sessão de hoje aí apresentou uma queda de 2,37% e voltou tudo. Tá? Voltou tudo e acionou a minha saída aqui na operação, então eu tive aí um stop total aqui, tá? Um stop cheio, perdão, de menos 0,5% sobre o capital total, tá? Então eu estou de fora aqui agora de Cirela. Comprei nessa barra forte, corrigiu, tentou retomar o movimento, devolveu mais uma vez, então estou de fora aí de Cirela neste momento. Continuo comprado em Guar3, que no dia de hoje foi por pouco aí, faltou 2 centavos para atingir o meu objetivo. Então, continuo posicionado em Guar3, continuo posicionado em Prio 3 também, que no dia de hoje subiu 1,36, expectativa boa de continuidade no movimento. E sigo comprado em Gemat, que apesar da queda de 1,42%, voltou praticamente aí para o meu preço de entrada, mas ainda trabalhando dentro da tendência de alta, acima da região da média móvel. Vamos ver se retoma aqui a sequência do movimento, tá? Sigo posicionado. Agora falando aí dos pedidos de análise, começando aqui por CSMG3, pessoal. No dia de hoje, queda de 0,93, depois dessa estilingada aqui para cima e testar essa região de resistência, iniciou um processo de correção. Tivemos uma sinalização de topo sendo apresentada. Isso reforça a expectativa de ter aí um movimento de baixa, pelo menos em direção à média, na região dos R$ 20,80. Bateu lá, gerou sinal de fundo ascendente, abre possibilidade de compra. Ou seja, para quem estava comprado, essa sinalização de topo aí gerou realização de lucro, sinal de saída, tá bom? De curto prazo aí. Então, dá para ficar atento. Bateu aí, ou chegou próximo à média, gerou sinal de fundo, foco na ponta compradora a favor aí do novo movimento de alta do semanal e o movimento de alta do mensal. BBAS3, na sessão de hoje, apresentando alta de 0,16, segue ainda dentro aqui da região das médias, o que pode gerar bastante volatilidade, alguns sinais falsos. Então, eu aguardaria, se fosse para comprar swing trade, um sinalzinho de alta acima dos 56,60, 56,50, acima da média móvel, e um sinal para venda, pessoal. Dá para arriscar aqui se perder aí mínima, tá? Mas assim, seria mais interessante se confirmasse um fechamento aqui abaixo. Aí num gráfico de 120 minutos, tem algum recuo e tem sinal negativo e vem para fechar algo nesse sentido aqui, tá? Para possível continuidade do movimento. Seria algo mais pontual aí para tentar pegar essa possível venda, tá? Mas não tá tão claro aqui ainda, tá? O semanal tá com uma carinha aí que quer gerar um sinalzinho de fundo por lá, tá? Então, ficaria atento nesse sentido aí. Pelo swing trade, seria uma compra acima da média aqui. A tendência de baixa permanece no curto prazo. Falando agora de Suzano, na sessão de hoje, alta de 0,52%, segue dentro do movimento de alta depois aqui do rompimento, sem nenhum sinal de saída para quem está comprado. Próxima resistência mais relevante vai ser nessa região de topo aqui, pessoal, nos R$ 70,34. Então, para quem está comprado, dá para tentar levar até essa região. Vai direto lá, Kaique? Não sei, tá? Não faço ideia. Tá esticado. Pode ter algum processo de correção aqui no meio, mas é um alvo aí que tende a ser buscado enquanto não anular aí a tendência de alta que vem sendo apresentada, tá bom? Falando aqui agora de Bradesco, BBDC4. Na sessão de hoje aí apresentando uma alta de 0,54, mas nada mudou, tecnicamente falando. Pode ameaçar nova sinalização de fundo por aqui, não me chama atenção de compra, preço aí entre as médias, um risco retorno que não me chama atenção, tá? Tem a região da média de 200, nos R$ 14,90, pode bater lá e devolver também. Então não tem uma expectativa ainda tão clara de uma reversão de tendência aqui bem definida, não tem nada nesse sentido. Inclusive, o movimento que vem sendo apresentado é bem fraco, né? Então, basicamente, não me chama atenção em nada. Para quem está comprado, dá para deixar o stop aí abaixo do último fundo, nos R$ 13,80. VEG, na sessão de hoje, alta de 0,47, ainda dentro de um processo de correção por aqui. A VEG pode apresentar um sinalzinho de alta aqui amanhã. Eu tomaria um cuidado, tá bom? Porque o preço já voltou aqui para baixo da média, já tivemos aí 2 fechamentos, o de hoje foi o terceiro fechamento abaixo da média. O semanal já perdeu mínima lá também, então já não me chama tanta atenção quanto chamaria se tivesse sinalzinho de alta aqui, tá? Agora aqui embaixo já não me chama tanta atenção assim. De qualquer maneira, para quem tiver interesse em entrar,
superação dos 38,31 é a possibilidade com stop ali embaixo dos 37,57. Raizen, na sessão de hoje, aí, queda de 0,06% na sessão, dando continuidade na baita barra vendedora que foi apresentada na sessão de ontem aqui, a favor, inclusive, da tendência de baixa que vem sendo apresentada aqui no papel, tá? Basicamente aí voltando a ser negociado levemente abaixo desses fundos anteriores aqui também. Se der continuidade, tem suporte nos 3,25 até a mínima ali nos R$ 3,20. Depois tem a região dos 3,15, tá? Então, a expectativa por enquanto aí é essa, de ter algo mais para baixo aqui em Raizen a favor da tendência. Falando agora de Multilaser, na sessão de hoje aí alta de 0,82, chegou a cair na sessão aí mais de 6%, conseguiu se recuperar, fechar levemente acima da média de 200 períodos por aqui, e se resolver esticar aqui, pessoal, aí a próxima resistência aí mais relevante vai ficar basicamente aqui nessa região dos R$3, tá? Essa é uma região aí que tem vários toques, então basicamente seria esse o próximo nível aí de resistência mais relevante. Tem um outro aqui na faixa dos 2,63, tá? É uma região de fundo aqui também. Mas mais relevante mesmo seria ali a faixa dos R$3, tá? Então, dá para ficar atento aí nesse sentido, para quem está comprado, tentando levar. Não seria um papel que eu arriscaria meu capital, tá bom? Falando agora de lojas Quero-Quero, na sessão de hoje aí queda de 0,35. Lojas Quero-Quero que tinha ameaçado um finalzinho de alta aí na semana passada, aí ontem deu uma enfraquecida, hoje enfraqueceu ainda mais. Teve até perda de mínima aqui do fundo, de fato, né? Se a gente pegar aqui, teve a oscilação abaixo da mínima aí do fundo que foi apresentado. Pode ainda retomar a tentativa de continuidade ali da tendência, tá bom? Mas já deu uma enfraquecida, bateu na região de resistência dos 6,22 aí e segurou, né? Nesse nível de preço aqui. Então seria interessante voltar para cima dele aí para poder abrir espaço aqui o papel para poder caminhar, tá? Isso aí, tá bem complicada aí a situação, né? Para quem tem interesse em compra, 5,40, se vier aqui ainda uma correção com stop menorzinho, é uma possibilidade. Para quem quer um viés aí um pouquinho mais positivo, sinal de alta acima dos 6,20 fica mais bacana. Embraer, na sessão de hoje, aí alta de 1%, basicamente ainda dentro do processo de correção. Seria bacana se viesse aí na média, se testasse aí a região da média de 13 períodos e gerasse um sinalzinho de alta, um sinalzinho de fundo, próximo aí dos 38,50, 38,55. Por enquanto, sem sinal. Se tiver superação de máxima aqui amanhã, eu também fico de fora, tá? Não abriria essa compra ainda não. Prefiro aí aguardar uma correção um pouquinho maior aqui, um sinal de alta sendo apresentado mais próximo à média aqui, tá? A tendência de alta ainda permanece, apesar da correção. Falando agora de Trisul, na sessão de hoje apresentando queda de 2,5%, papel aí corrigindo depois dessa estilingada aqui para cima, tá? Pode abrir possibilidade de compra aqui amanhã, a superação de máxima de hoje, dos 5,67, mas seria interessante se viesse aqui na média de 200 e gerasse um novo sinalzinho de alta mais próximo dos 5,40 aqui, tá? Um pouquinho mais abaixo. Bom, mas se tiver aqui em cima, também abre a possibilidade aí de compra para quem está de fora aí do papel, tá bom? Para quem está dentro, tem que torcer por esse novo sinal de alta aí para retomar o movimento, tá? E fica complicado aí a zero, o negócio, liga uma luz vermelha se voltar para baixo dos 5,20, tá? Se voltar para baixo ali da média do gráfico semanal. Por fim, Marfrig, na sessão de hoje, aí, apresentando queda de 1,36%, ainda dentro de um processo de correção, depois dessa estilingada aqui para cima, tá? Se continuar ainda o processo de correção acima da região dos 9,90 e gerar um sinalzinho de alta, dá para ficar atento também em compra, tá bom? O mensal está bem alinhado aí para cima, semanal também. Então faria sentido aí ficar de olho na Marfrig. Kaique, se superar a máxima aqui amanhã, já é uma possibilidade? Sim. Bom, superação dos 10,29 com stop abaixo dos 9,99. Tem um stop um pouquinho maior, né? Por isso que eu comentei. Se der um pouquinho mais aqui embaixo, fica mais interessante, ok? Se deixar um stopzinho menor, a gente tem uma melhor relação risco-retorno aí na operação, tá bom? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para comentar com vocês. Espero que tenha ajudado aí de alguma forma. A gente retorna aqui amanhã, a partir das 8h45 da manhã, na nossa sala ao vivo, tá bom? Um grande abraço, não esqueçam aí do joinha e um excelente mês de abril a todos vocês. Tamo junto.